A rotina no mercado Santa Luzia era sempre tranquila até aquela tarde de quinta-feira. José Bernardes, o dono do local, cuidava das prateleiras como fazia há 30 anos. Ao ouvir uma discussão no caixa, viu um senhor tentando pagar com moedas contadas e nota rasgada. O cliente usava um velho boné militar com a insígnia da Força Expedicionária Brasileira. O funcionário tentou recusar o pagamento incompleto, mas José interveio rapidamente. Coloca tudo na conta da casa. O homem que lutou por nós não precisa pedir troco. O veterano hesitou, emocionado, mas aceitou o gesto com um aperto de mão firme. E ao sair, deixou cair uma lágrima que só os olhos de guerra entendem. Outros clientes viram a cena e ficaram em silêncio respeitoso. José voltou ao seu trabalho como se nada tivesse acontecido, mas seu coração estava agitado. Naquela noite, não conseguiu dormir. Pensava no olhar cansado daquele homem. Lembrou-se do próprio avô, que também lutara e voltara com feridas invisíveis. Na manhã seguinte, preparou uma grande cesta com alimentos e produtos de higiene. Saiu cedo, localizou o abrigo onde o veterano vivia e entregou pessoalmente. Dessa vez é para durar mais do que um dia, disse, colocando a sacola ao lado da cama. O veterano o abraçou, e ali nasceu algo que José não sabia explicar menos, mas sentiu. Na volta ao mercado, José decidiu imprimir um cartaz simples e colá-lo na porta. Veteranos de guerra. Aqui, a conta é nossa. Clientes se surpreenderam. Alguns elogiaram. Outros disseram que era loucura. Mas ele sabia que era o certo, e não precisava de aprovação para agir com honra. A notícia se espalhou pelo bairro, e em pouco tempo 2 outros ex-combatentes apareceram. Um deles, com dificuldades para andar, segurava um crachá militar quase apagado. José os atendeu como se fossem velhos amigos, com café quente e respeito. No olhar, e no fim daquele dia, sentia que seu mercado havia ganhado um novo propósito. Na manhã seguinte, 3 veículos militares estacionaram na frente do mercado Santa Luzia. Soldados fardados desceram em silêncio, com semblantes sérios, e chamaram por José. Clientes e vizinhos observaram, assustados, pensando que algo grave havia acontecido, mas o que veio depois surpreendeu todos. Os militares entregaram a ele uma carta oficial. Era um agradecimento do comando regional, reconhecendo publicamente seu gesto aos veteranos. Um sargento disse: "Hoje, o exército agradece um civil que se lembra dos que foram esquecidos." Em seguida, colocaram uma faixa em frente ao mercado, posto solidário de apoio aos combatentes, reconhecido pelo Exército Brasileiro. A multidão que acompanhava ficou em silêncio por alguns segundos, e então aplaudiu. José, visivelmente emocionado, tentou dizer algo, mas a voz falhou. Nunca imaginou que uma simples sacola de alimentos levaria a uma resposta daquele tamanho. Os soldados fizeram continência antes de partir, deixando uma placa oficial de reconhecimento. Essa placa foi para a parede do fundo, onde ele colocava as fotos antigas do mercado. Naquele dia, o movimento aumentou, e mais veteranos começaram. Um senhor de 97 anos levou sua medalha na mão, só para agradecer. José entendeu que aquele mercado agora era mais que comércio, era memória viva. A história viralizou nas redes sociais locais e chegou a grupos militares do país inteiro. Um vídeo amador mostrando o momento da homenagem teve mais de 200 mil visualizações em 2 dias. Jornais e emissoras tentaram entrevistas, mas José recusou todas com gentileza. "Eu só ajudei alguém que merecia. Isso não é notícia, é dever." Mesmo assim, sua atitude ganhou espaço nas manchetes e despertou uma onda de solidariedade. Outros comerciantes de cidades próximas passaram a colar cartazes semelhantes em suas portas. A frase aqui, "veterano não paga", começou a se espalhar como uma nova forma de patriotismo. E José, discretamente, sorria por dentro, vendo o Brasil lembrar de quem nunca deveria ter esquecido. Certo dia, uma jovem de farda entrou tímida no mercado, pedindo para falar com ele. Era filha de um veterano que havia sido atendido ali e queria apenas agradecer pessoalmente. Trazia uma carta escrita à mão, dizendo: "Meu pai voltou a sorrir depois do seu gesto." José leu com calma, engoliu a emoção e respondeu com simplicidade: "Foi ele quem nos deu tanto." A jovem pediu para tirar uma foto com ele e, com a placa do exército na parede, publicou a imagem com a legenda: "Esse homem vale mais que muitos medalhões." A postagem teve milhares de compartilhamentos e virou símbolo de respeito nacional. E José, mesmo sem redes sociais, ganhou o carinho de um país inteiro. A prefeitura organizou um pequeno evento para Romana Gilou, em praça pública. Familiares e moradores compareceram em peso com bandeiras do Brasil nas mãos. Uma banda militar tocou músicas clássicas enquanto crianças distribuíam flores. Durante o evento, foi inaugurada uma escultura em frente ao mercado. Um homem simples, entregando uma sacola a um veterano, sem rosto, representando qualquer um. José foi chamado ao palco,
mas preferiu ficar atrás, observando com humildade. O prefeito disse: ele nos lembrou que a pátria também se constrói com gestos anônimos. E naquele instante todos entenderam que a maior medalha é o reconhecimento sincero. No dia seguinte, ao abrir o mercado, José encontrou algo inesperado. Várias cartas estavam presas à porta com fita, assinadas por soldados de várias regiões. Algumas diziam: nunca nos sentimos tão vistos. Outras: se meu pai tivesse um José perto dele, teria vivido melhor. Havia também fotos, fitas de capacete, pequenos broches e até uma boina dobrada. Ele recolheu tudo com cuidado, como quem guarda relíquias sagradas. Criou uma prateleira especial, onde deixou esses itens como memória viva dos que serviram. E colocou uma plaquinha: aqui repousam histórias que ninguém contou menos até agora. O mercado começou a ser chamado pelos moradores de Mercado do Respeito. A fachada ganhou uma bandeira nacional e uma pintura simples com as palavras: aqui, todo combatente encontra abrigo. Veteranos que antes se escondiam passaram a frequentar o local com orgulho. Alguns levavam suas histórias, outros apenas o silêncio e a gratidão. José atendia a todos com a mesma gentileza, como se cada um fosse o último herói vivo. Ínaco, pequena cidade, um comerciante simples, reescrevia o significado de patriotismo, não com discursos menos, mas com sacolas, café quente e memória honrada. A notícia se espalhou ainda mais quando um jornal nacional destacou o gesto de José. O título dizia: comerciante anônimo cria movimento de honra aos veteranos. Isso atraiu a atenção de bases militares em outras regiões do Brasil. Jipes da Marinha, Exército e Aeronáutica começaram a visitar o mercado em silêncio e respeito. Militares desciam, cumprimentavam José com continência e compravam ali de propósito. Alguns deixavam mais dinheiro do que o valor das compras, como forma de apoio ao projeto. O mercado pequeno virou ponto de referência para quem serviu à pátria, e cada visita era recebida com um sorriso, uma história e um café. Em certo dia, um comboio da Marinha chegou à cidade sem aviso. Vieram não para uma missão militar, mas para uma cerimônia informal no mercado. José, surpreso, foi convidado a sair para a calçada e encontrou soldados perfilados. O oficial entregou-lhe uma caixa de madeira com o brasão da Marinha gravado. Dentro, havia uma medalha rara, concedida apenas a atos de cidadania extraordinária. José se emocionou, mas pediu que ela fosse exposta no mercado, não guardada em casa. Disse: essa medalha não é minha, é deles. Só fui o mensageiro. E colocou a caixa em uma prateleira especial, onde todos podiam vê-la. A resposta da população foi imediata. Moradores começaram a doar alimentos para manter o apoio aos veteranos. Outros ofereciam transporte para buscar ex-combatentes em bairros distantes. O mercado se tornou um verdadeiro centro de apoio informal para militares esquecidos. Veteranos vinham de longe, não só pela ajuda, mas pelo acolhimento humano. Ali, eles encontravam comida, mas também escuta, respeito e um lugar para sentar. José criou um pequeno banco na entrada, chamado Banco da Memória. Quem sentava ali era ouvido, sem pressa, sem julgamento. Os filhos e netos dos veteranos começaram a visitar o local com frequência. Muitos nunca tinham ouvido as histórias completas de seus pais ou avós, mas ao ver fotos, objetos e relatos no mercado, se emocionavam e se reconectavam com a própria origem. Uma jovem disse chorando: aqui eu entendi quem meu avô realmente foi. A parede principal agora era coberta por fotos antigas em preto e branco. José organizava cada uma com nome, data e batalhão, como se montasse um altar civil. Chamavam aquilo de Mural dos Esquecidos que Voltaram, e cada visitante saía com a certeza de que a pátria ainda tem memória. Em parceria com ex-combatentes e voluntários, nasceu o Projeto Cesta da Honra, uma iniciativa para enviar alimentos e cartas escritas à mão a veteranos em situação vulnerável. Cada cesta continha uma mensagem simples: a nação não te esqueceu. A resposta foi tão grande que foi preciso criar uma sala de separação e montagem no fundo do mercado. Alunos de escolas locais passaram a visitar o espaço para ajudar como voluntários. O aprendizado era prático: montar uma cesta e ouvir uma história de guerra. Ali, os jovens conheciam mais do país do que em muitas salas de aula. E José dizia sempre: aqui, a educação se dá em voz baixa. O movimento chegou ao radar de oficiais de alta patente. Um general em visita à cidade fez questão de ir pessoalmente ao mercado. Ao chegar, entrou em silêncio e observou tudo antes de falar. Disse: este lugar é o que todo quartel deveria ensinar: servir sem esperar. Ofereceu ajuda financeira, mas José recusou. Se aceitarmos dinheiro grande, viramos monumento, e monumento não conversa com ninguém. O general entendeu e fez algo inesperado.
deixou sua própria medalha na parede, então que ela fique onde o Brasil ainda pulsa. A prefeitura, inspirada pelo projeto, criou o Dia Municipal do Veterano Invisível. Todo 14 de julho seria dedicado a lembrar dos combatentes esquecidos após a guerra. Escolas, igrejas e clubes organizaram eventos com base na história de José. Ele foi chamado para discursar, mas preferiu ler uma carta que recebeu de um veterano. A carta dizia: "Eu achava que o Brasil tinha me deixado para trás. Hoje, eu voltei a existir." As pessoas aplaudiram de pé, algumas chorando silenciosamente. E naquele dia, o nome do mercado foi oficializado: Mercado do Respeito. José apenas sorriu. Agora sim, é nome de verdade. A emoção tomou conta quando um grupo de ex-combatentes decidiu fazer algo simbólico. Juntaram-se em silêncio e marcharam pela cidade até o mercado. Cada um trazia nas mãos sua antiga boina, que deixaram em um altar improvisado ali. José quase caiu em prantos com o gesto. Essas boinas já viram guerra, frio e perda. E agora descansam aqui. O ato foi filmado e viralizou. Com a hashtag pessoas de outros estados pediam que fosse criada uma rede nacional de mercados como aquele. Mas José dizia: "Não é o mercado. É a alma do dono que faz." A história chegou até veteranos brasileiros que vivem fora do país. Cartas do Canadá, Estados Unidos e até Japão começaram a chegar. Alguns enviavam moedas antigas, outros fotos de companheiros perdidos em combate. Uma viúva canadense escreveu: "Nunca pensei que ouviria o nome do meu marido dito com tanto respeito." José mandou de volta uma cesta simbólica, com café, arroz e uma bandeira do Brasil. "De um coração do sul para quem nos lembra lá fora", escreveu ele. E assim, a honra cruzou fronteiras sem precisar de avião. A memória, afinal, não precisa de passaporte. Certo dia, José foi surpreendido por uma cena que jamais esqueceria. Ao abrir o mercado, encontrou jipes militares cercando a rua, mas ninguém desceu. Em vez disso, todos os soldados saíram ao mesmo tempo e marcharam em silêncio até a porta. Formaram um corredor de honra. E ao centro veio um jovem com uma carta. Era filho de um veterano beneficiado que havia falecido recentemente. Na carta, o pai dizia: "Encontrei mais pátria neste mercado do que em qualquer batalhão." José chorou em silêncio, segurando a carta contra o peito. E ali entendeu: sua missão era maior do que imaginava. A história de Ricardo chegou ao Ministério da Defesa, que o convidou para uma cerimônia nacional. O evento, realizado em Brasília, homenageava civis que atuaram em prol dos militares esquecidos. Entre juízes, generais e ministros, lá estava ele, simples, de camisa clara e olhar humilde. Ao subir ao palco, foi recebido com uma salva de palmas por toda a plateia. Um vídeo foi exibido com trechos das ações no mercado, das famílias beneficiadas e da senhora da primeira cesta. Quando terminou, ninguém conseguiu conter as lágrimas. Ricardo apenas disse: "Minha medalha são os olhares de quem voltou a ser visto." E naquele momento, ele selou seu nome na memória de uma nação inteira. Na volta para casa, Ricardo foi recebido como um verdadeiro herói. A cidade preparou uma pequena recepção com faixas e flores na entrada do mercado. Músicos da banda militar local tocaram o hino nacional em frente ao balcão. Veteranos, civis e crianças entregavam abraços e cartas com palavras de gratidão. A senhora da cesta estava lá, com o neto nos ombros e um sorriso largo. Ela entregou-lhe uma nova sacola, dessa vez com um bilhete. "Hoje, é você quem recebe." Ele abriu e viu itens simples menos café, arroz, pão e um desenho da criança. "Heróis também precisam comer", dizia a mensagem. O mercado passou a ser oficialmente reconhecido como ponto de apoio logístico a famílias de veteranos. Ali, além de alimentos, eram distribuídos kits escolares, roupas, medicamentos e esperança. Empresários começaram a fazer doações anônimas para manter o projeto vivo. Mas Ricardo continuava recusando publicidade. "Esse lugar não é vitrine, é trincheira." Voluntários se juntaram para organizar melhor as entregas e ouvir histórias dos beneficiados. Alguns se emocionavam tanto que voltavam para doar mais do que haviam levado. Ali, a dignidade era moeda corrente, e cada embalagem carregava mais do que comida, menos carregava gratidão embalada. Numa manhã chuvosa, um ônibus parou em frente ao mercado. De dentro dele desceu uma turma de alunos da Escola Naval do Rio de Janeiro. Vieram apenas para conhecer o mercado que virou memorial. Entraram em silêncio, observaram cada parede, cada foto, cada item deixado. No final, entregaram a Ricardo uma bandeira nacional, com todos os nomes da turma bordados. "Esta bandeira vai onde houver coragem. Hoje, ela pertence a você", disseram. Ele a ergueu com as mãos firmes e os olhos marejados, e a pendurou acima do balcão, onde ela tremulava mesmo sem vento. Um ex-combatente que vivia em situação de rua apareceu um dia, sem dizer uma palavra. Estava sujo,
com a barba longa, mas usava um broche da campanha de Angola no peito. Ricardo o acolheu, deu banho, refeição e silêncio, o mesmo que havia aprendido a respeitar. Mais tarde descobriu que o homem era um major reformado, desaparecido há anos. A dignidade no mercado, o veterano voltou a viver com propósito. Passou a ser voluntário e responsável por entregar sacolas a outros esquecidos como ele. Ricardo disse: se alguém foi deixado para trás, nós vamos buscar. E a missão ganhou um novo líder, agora fardado de compaixão. Ian voltou com força após o resgate do Major, transformando o caso em série documental. De Volta à Pátria era o nome da produção. E o primeiro episódio foi sobre Ricardo. Milhões assistiram e se emocionaram com a simplicidade de sua attitude. Influenciadores e políticos se pronunciaram, propondo leis de apoio mais abrangentes. Mas Ricardo só queria uma coisa: que ninguém passasse fome em silêncio. Ele não buscava fama, menos buscava justiça, em pequenas sacolas e grandes gestos. E dizia aos jovens: enquanto houver esquecimento, minha missão continua. E essa frase virou lema gravado em dezenas de paredes pelo Brasil. No aniversário do mercado, algo inesperado aconteceu. Veículos blindados do Exército, da Marinha e da Aeronáutica cercaram o quarteirão. Pessoas saíram de suas casas assustadas, mas logo perceberam que era diferente. Militares desceram com flores, faixas e instrumentos de banda. Marchram at a entrada do mercado e formaram um corredor de honra. O final deal. Ricardo foi chamado para atravessar sob aplausos e salvas simbólicas. Um general o esperava com uma nova placa dourada. Aqui nasceu o respeito que a pátria esqueceu. A história do mercado virou conteúdo obrigatório em formações militares. Nos cursos, cadetes aprendiam que fuzis não bastam sem humanidade. Documentários foram exibidos em escolas públicas e privadas por todo o país. A imagem de Ricardo com o avental passou a representar um novo tipo de herói. Um herói sem arma, sem palanque, mas com honra no gesto. Veteranos o chamavam de comandante da memória, e sua imagem ficou imortalizada não em Pedra Menos, mas no coração de todos os que serviram, porque sua guerra era silenciosa. Mas sua vitória foi coletiva. Alguns anos se passaram, mas o mercado seguia funcionando. Ricardo já estava mais velho, mas ainda firme, embalando histórias junto com os produtos. Uma manhã, ele não abriu as portas. A comunidade inteira se mobilizou e descobriu que ele havia partido durante o sono. O lodo da cama. Havia uma única frase escrita em papel dobrado: missão cumprida. Continuem servindo. Suval foi marcado por filas de militares e civis de todos os cantos do Brasil. E naquele dia, ninguém chorou de dor, menos choraram de gratidão. O mercado se transformou em museu e centro de apoio permanente aos veteranos. Grupos de jovens voluntários passaram a tocar o projeto, mantendo vivo o legado. Cada sacola entregue levava agora a assinatura em nome de Ricardo. A bandeira nacional seguia tremulando sobre o balcão, onde ele passou seus melhores dias, e no coração de uma cidade, antes esquecida, nasceu um símbolo eterno de compaixão. Hoje seu nome é lembrado sempre que alguém diz: ninguém fica. E aqui neste canal, histórias como a de Ricardo seguem ecoando. Se você também acredita nisso, inscreva-se. Aqui, os heróis silenciosos têm voz.